Bom dia, com a paz do Senhor Jesus. Evangelho de Mateus, capítulo 13, e o verso de número 58, declara-se assim: E não fez ali muitas maravilhas por causa da incredulidade deles. O texto fala de quando Jesus ele estava em Nazaré, a sua cidade onde ele fora criado. Jesus foi criado naquela cidade, as pessoas conheciam o Senhor, conhecia José, conhecia Maria, a mãe, conhecia os irmãos, as irmãs do Senhor Jesus. E foi dada a palavra para o Senhor Jesus na sinagoga naquele dia, e ele trouxe uma palavra ao qual revelava exatamente o cumprimento da profecia. O texto dizia: porque o Senhor me ungiu. E quando ele prega essa palavra, ele lê e ele prega e ensina, ele diz: hoje se cumpriu esta palavra, esta profecia. E os que estavam ali começaram a criticar. Alguns diziam até, como em Mateus diz assim: não é este o filho do carpinteiro? E não chama sua mãe Maria? E seus irmãos Tiago e José, Simão e Judas, suas irmãs, não estão em nosso meio? O que eles estavam dizendo é: mas este é comum como nós, ele não pode ser o ungido, ele não pode ser o Messias, ele não pode ser o Cristo, aquele que veio para libertar Israel, para restaurar Israel. E isso trouxe uma incredulidade ao coração deles naquele lugar, porque eles conheciam o Senhor desde a sua infância até o início da sua fase adulta. Olhando para esse texto e refletindo, veja, o texto fala que não pôde realizar ali muitas maravilhas por causa da incredulidade deles. A incredulidade sempre foi um inimigo contra o povo de Deus, contra aqueles que não creem no Senhor. O livro de Hebreus, ou carta aos Hebreus, ele fala que sem fé é impossível agradar a Deus. Logo, o oposto da fé se chama a incredulidade. Onde há incredulidade, é como se dissesse: Deus não tem poder para operar. E o fato deles não crerem fez com que Jesus não operasse grandes coisas naquele lugar. Curas, libertações, coisas grandiosas. Operou pequenas coisas quando encontrou um ou outro naquele lugar com um coração que cria. Às vezes, o homem, ele tem a tendência, nós como homens, melhor dizendo, temos a tendência como seres humanos de olhar a pessoa e julgar a pessoa. E sem ter conhecimento ou sem buscar conhecimento sobre aquela pessoa, sobre aquela situação, aquela causa, nós exercemos um juízo. Infelizmente, isso acontece. Não deveria, mas acontece. Até você pode exercer não um juízo como sentença, mas por conhecer com quem você está lidando. Jesus disse que por causa da incredulidade, porque eles estavam olhando para a vida terrena de Jesus. Eles não estavam vendo as obras que o Senhor estava operando através da vida dele. Eles não estavam consultando a palavra, lendo na palavra, que aqueles sinais, aqueles prodígios e maravilhas, somente o Messias, que era a promessa, poderia cumprir. Hoje há muita incredulidade no mundo. Muitos não creem no Senhor Jesus. Muitos até dizem que creem em Deus, mas quando fala do Filho, não aceitam o senhorio do Senhor Jesus. Não aceitam ser limpos, salvos, libertos e servir a Ele, mas creem em Deus. Mas o próprio Deus, o Senhor, em João 3,16, 17, 18, Ele vai falar que Ele já enviou seu Filho. Todo aquele que nele crê não vai perecer, mas vai ter a vida eterna. A incredulidade impede o agir de Deus, não que tire o poder de Deus, mas onde há um coração cheio de fé, Deus opera. A mulher cananeia, Jesus disse: mulher, grande é a tua fé, vai e seja feito como veio buscar. O centurião romano disse: não sou digno que entres em minha casa, mas diga só uma palavra e meu servo será curado. E Jesus disse: não encontrei em Israel tanta fé como neste. Pode ir, porque teu servo já está curado. E sucedeu-se assim. Então, na dúvida, Deus não trabalha.
mas na fé, na credulidade nele, Deus opera. Então continue crendo, ainda que pareça impossível. O Deus que abriu o Mar Vermelho, o Deus que parou o Jordão para o povo passar, o Deus que ressuscitou Lázaro 4 dias, o Deus que opera maravilhas e sinais, não parou de operar. Ele está esperando encontrar um coração que creia. Reflita sobre isso. Que Deus te abençoe e que você tenha um ótimo dia com a paz do Senhor Jesus. Amém?